Aleluias, glória a Deus, toda honra, toda glórias ao Senhor. Gente, uma boa tarde para você, uma boa tarde a todos os amigos, as amigas, os irmãos e as irmãs aqui dessa plataforma. Gente, estou entrando aqui para deixar uma mensagem aqui na plataforma do YouTube, também no Instagram, para recompensar a mensagem de ontem, que a qual nós fizemos 1 hora de transmissão aqui no YouTube, no Instagram, fizemos 1 hora, mais de 1 hora de transmissão. Porém, eu esqueci de abrir o master da interface, esqueci de abrir o volume, o master da interface, e acabou que o áudio não saiu. Acabou que o áudio não saiu no vídeo, na transmissão, a qual fiz ao vivo ontem. Eu vim aqui pedir desculpa a você que do YouTube que estava comigo, a você do Instagram também que entrou comigo ontem, na minha transmissão. Eu venho pedir desculpa a você, pelo ocorrido, a qual eu esqueci de abrir o master da interface. Quando eu terminei de fazer a transmissão, que eu olhei, o master estava fechado, o volume da interface estava fechado e o áudio não saiu na nossa transmissão. Peço desculpa a vocês, muito obrigado a você que ficou, mesmo assim, muitas pessoas ficaram, eu peço a vocês, quando vocês entrar conosco, se tiver ocorrendo algum problema, nos avise aí. Por favor, nos avise que o áudio não está saindo, que está acontecendo algum problema, para a gente estar encerrando e aí começando outra vez. Ontem eu fiquei 1 hora e 8 minutos, fazendo live aqui no YouTube e também no Instagram. A interface que eu estava usando para as 2 plataformas era outra interface, estava usando 2 interfaces. Estava usando uma para o TikTok, para o Kawaii e para o Facebook. Estava usando outra interface para o Instagram e o YouTube. E acabou que a interface que estava no YouTube e no Instagram ficou com o master fechado e o volume não saiu. Peço desculpa a você, pelo ocorrido aí, tá bom? O Ronei Domingos, o Ronei, meu primo, Deus abençoe, a paz de Cristo. Deus abençoe você aqui no Instagram que está conosco. Deus abençoe grandemente a sua vida. Estamos aqui nas 2 plataformas, no YouTube e também no Instagram, para recompensar a nossa transmissão que fizemos ontem, e a qual nós acabou que perdemos o nosso conteúdo, que a qual dá muito trabalho para ser gravado, para ser feito. E quando nós fazemos nossos conteúdos, fazemos a live, ela fica gravada no Instagram. E mesmo que o áudio não saiu, ela foi gravada, eu fui excluir, mas acontece, gente? Desculpa, perdão a todos, que Deus abençoe grandemente você do YouTube que está comigo aqui, entrando aqui agora na plataforma. Lembrando que nós não podemos tocar louvores aqui nas plataformas do YouTube, também do Instagram e do Facebook. Podemos tocar louvores somente no Kawaii e no TikTok, gente? Então vou entrar aqui mesmo para deixar uma palavra nessa tarde, uma palavra para o nosso coração, para a nossa vida e para a nossa família também. Eu sinto a necessidade e a carência de um Deus na minha vida. Sou carente e dependente do Senhor. Creio eu também que você, da mesma forma, carente e dependente do Senhor você é. Abrimos nosso coração para receber uma mensagem a qual Cristo nos envia nessa tarde. Nós vemos, meus amigos, irmãos e amados, que há mais de 2020 e poucos anos,
aconteceu o grande ocorrido, que a qual nós falamos ontem na nossa transmissão, da morte do nosso Salvador. Na sexta-feira, nós vemos que Jesus, ele foi crucificado. Na hora nona, ele deixou o último suspiro na cruz, expirando-se, derramando sua última gota de sangue no Calvário por mim e por você. Lembramos nós que, naquele momento do último suspiro de Cristo no Calvário, muitos se entristeceram, muitos ficaram tristes. As mulheres que o seguiam, seus discípulos, seus familiares, entristeceram pela perca de Jesus. Mas nós vemos, meus amados, que tudo naquele dia ficou diferente. Nós vemos depois do bramido de Jesus no Calvário, aonde ele diz: Pai, em tua mão eu entrego o meu espírito, está tudo consumado. A palavra nos fala que o véu do templo partiu de alto a baixo. A escuridão baixou sobre a terra, as rochas moveram, o sepulcro abriram, e muitos que dormiam em Cristo ressuscitou naquele dia. Muitos santos, muitos corpos de santos ressuscitaram. Olha para você, grande acontecimento. Mesmo assim, eles estavam em dúvida. Mesmo assim, muitos estavam em dúvida. Os discípulos estavam tão tristes, angustiados pela perca do grande companheiro, amigo, Jesus, o Nazareno. Mas nós vemos que a palavra nos relata, aleluias, sexta-feira, a hora nona, Jesus expirou na cruz. Depois de um grande sofrimento, uma semana pesada, angustiante para Cristo, Deus dá a visita ao jardim de Getsêmani, aonde ele foi orar, entregar a Deus, aleluia, o cálice, aonde ele foi pedir ao Pai que afastasse dele o cálice, porque estava chegando a hora dele ser entregue aos pecadores. Nós vemos que daquele dia, daquela hora em diante, aonde Cristo, Jesus estava orando, a palavra nos fala que ele orava, aleluias, o seu corpo se angustiava, a sua alma se entristecia e ele suava, porque Jesus sabia o que iria acontecer a ele, o quão grande sofrimento que ele iria passar, quão grande a dor que ele iria suportar, para nos dar o direito de escolha de vida eterna. E nós vemos, aleluias, que a palavra nos relata que ele orou, suava, e o suor que saía do teu corpo se tornava em gota de sangue, porque ele se encontrava angustiado. O suor que saía do corpo do Mestre se tornava em gota de sangue, que a qual caía pelo chão. Porque, aleluias, a angústia, a solidão, a dor, a humilhação que ele iria passar seria insuportável para qualquer homem normal nessa terra. Qualquer homem nessa terra, para ele seria insuportável. Com certeza, se fosse um homem normal, aleluias, teria desistido com certeza. Jesus sabia o que ele iria enfrentar quando ele estava orando em Getsêmani.
Ele dizia para os seus discípulos: velai comigo, porque está chegando a hora que o Filho do Homem será entregue aos pecadores. E a palavra nos relata que os discípulos estavam muito cansados e eles dormiam. Jesus orava e vinha até ele e dizia: não podeis velar comigo um momento? É chegada a hora que o Filho do Homem será entregue. Agora nós vemos, meus amados, com grande aflição Jesus estava passando, porque ele orava e voltava até os discípulos e dizia para eles: não podeis velar comigo? Meus amados, olha para você ver o sofrimento que Jesus passou. Antes mesmo de ser entregue aos soldados, aos sacerdotes, ele se encontrava angustiado. E nós vemos, aleluias, que os discípulos dormiam por causa do cansaço. E agora nós vemos que a palavra nos relata que pela última vez ele orou e veio até o discípulo e disse: é chegada a hora, o que me trai, vem aí. Estava chegando Judas Iscariote, o traidor, um discípulo de Cristo, que era um dos 12 que Jesus tinha escolhido. Agora nós vemos que ele vendeu o seu mestre. Ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. A Edivânia Oliveira, a esposa do Ronei Domingos, meu amigo, meu irmão, meu primo, entrou comigo aqui no Instagram. Deus abençoe, Edivânia. E nós vemos, aleluia, que a palavra de Deus nos relata que a angústia tomava conta de Jesus. O traidor vinha com soldados armados, com pau, com porretes, com correntes, com lanças, espadas. Agora, para prender um homem inocente, para prender um homem que não tinha feito mal nenhum, para prender um homem que não tinha causado mal a ninguém, pelo contrário, feito bem. Jesus tinha curado os enfermos, Jesus tinha expulsado os demônios, Jesus tinha levantado o morto, como Lázaro, como a filha de Jairo, como o filho da viúva de Naim. Jesus tinha ressuscitado. Jesus tinha curado 10 leprosos que estavam na aldeia de Samaria. Jesus curou um cego que estava à beira do tanque de Betesda. Um cego que estava ali há muitos anos esperando para ser curado. Jesus foi e curou aquele cego. Jesus deu a visão novamente. Mal algum ele tinha feito, mas por inveja ele foi entregue. Mas porém nós lembramos de uma coisa, que Jesus tinha que passar por isso. Por isso nós vemos que quando chegou Judas, beijando a face de Jesus, entregou ao soldado e disse: é este que os procura. E agora nós vemos que Pedro, angustiado, irado, desembanhou sua espada, arrancando a orelha de mal um soldado romano que estava naquela missão para prender Jesus. E agora nós vemos que Pedro desembainha sua espada, arranca a orelha de um soldado. E Jesus disse para Pedro: não, Pedro, não faça isso. Não precisa fazer.
Isto tem que acontecer, Pedro. Isso é para ensinar a vocês. Isso é para dar lição para vocês. É para dar lição para o homem na terra. Eu tenho que enfrentar isso. Se fosse preciso me defender, meu pai enviaria legiões de anjos para guerrear por mim. Coloca essa espada de volta na sua bainha. E nós vemos que Jesus pegou a orelha de Malco e colocou no lugar. E agora nós vemos que eles acorrentaram Jesus. Que eles amarraram Jesus como um ladrão, como um malfeitor, como um assassino. E levaram, aleluia, até o Sinédrio, aonde era a sala de julgamento, aonde, aleluias, Caifás estava ali, o sacerdote Caifás, os sacerdotes, outros, os escribas, estavam ali reunidos para julgar, para condenar, para zombar de Jesus. Jesus foi levado até o Sinédrio, que é onde, aleluias, ele chegou perante Caifás, e ali eles perguntaram, zombaram, cuspiram, bofetearam Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vemos uma coisa: Jesus tudo ele fez da maneira exata. Jesus cumpriu o seu ministério de uma maneira certa, gloriosa, porque as coisas de Deus são perfeitas. Nada se falha nas coisas do mistério do Senhor. Jesus tinha falado com Pedro antes que Pedro iria negar ele por 3 vezes. Jesus falou com Pedro antes de ele ser, aleluias, preso. Ele tinha falado com Pedro: Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Pedro embrabeceu, ficou triste e zangado com Jesus, dizendo: não farei isso contigo, mestre. Eu morro com o Senhor se for preciso, mas não, aleluia, o negarei. Agora nós vemos que Jesus, quando estava no Sinédrio, Pedro acompanhava de longe, porque Pedro amava Jesus com uma maneira grandiosa. Ele amava, aleluias, como um amor tremendo. E ele acompanhava a prisão de Jesus de longe, com medo, mas ali ele acompanhava. E a palavra nos fala que ele estava, aleluias, no pátio ali do Sinédrio. E a palavra nos fala que vem uma criada e fala para Pedro: você é um deles. Pedro começa a negar pela primeira vez: não conheço tal homem que você diz. Nós vemos que pela segunda vez vem outra mulher e pergunta para Pedro: você é um deles? Sua conversa, a sua fala é da mesma forma? Você é um deles? Pedro começa a injuriar, ficar nervoso e dizer: não conheço tal homem, não o conheço, você está louca. E a palavra nos fala que pela terceira vez veio ali outro perguntando a Pedro, dizendo: você é um deles, você também, aleluia, faz parte do grupo dele. E agora Pedro começa, aleluia, se afastar, ficar, aleluia, angustiado, injuriando, aleluia, nervoso e falando: eu não conheço tal homem. Nós vemos que quando Pedro falava, o galo cantou. Aleluia. Louvado seja Deus. O galo cantou. E a palavra nos fala que Pedro lembrou. Pedro nesta hora lembrou, aleluias, que Jesus tinha falado com ele: você me negarás, aleluia, antes que o galo cante. E Pedro começou a entristecer e chorar, angustiado, e afastou-se daquele lugar. A palavra nos fala que Jesus olhava para Pedro com um olhar de ternura, porque Jesus sabia que Pedro o amava, mas Pedro estava com medo, assustado. Louvado seja Deus.
meus amados, isso prova a fraqueza do homem. Isso prova, Jesus fez para provar a Pedro que se fosse um homem normal, não suportaria o que ele estava suportando. Jesus fez isso para provar para nós que se fosse um de nós, não suportaria o que ele estava suportando. Louvado seja Deus. E agora a palavra nos fala que ele foi levado até Pilato. O governador Pilato, que naquela época governava, Pilato, vendo aquele homem, não achava culpa, não via injustiça naquele homem para que pudesse condená-lo à morte. Mas os judeus, aleluia, os sacerdotes, os fariseus estavam, aleluia, furiosos e diziam: nós queremos que crucifique este homem, porque este homem, aleluia, é um malfeitor, este homem, aleluia, tem o espírito do diabo, este homem, aleluia, ele está zombando de Deus, nós queremos que crucifique este homem. E Pilato não achava culpa, Pilato não conseguiria ver o erro naquele homem para que o condenasse. E a palavra nos fala que Pilato começou, aleluia, a perguntar para Jesus: tu és o rei dos judeus, aleluia. Jesus respondeu a única palavra. Pilato diz: você quem diz? Nós vemos também, aleluia, que Pilato diz para ele: aleluia, você é o rei dos judeus, você sabe que eu tenho poder de te soltar e de te condenar. Jesus apenas ficou calado. E ali o povo começava a gritar: crucifica, crucifica. Agora nós vemos que tinha ali um preso, que naquela época era um preso muito conhecido daquele povo, era um preso que era, aleluias, assassino, cruel, um homem temido por todos, que estava acorrentado na prisão, um homem chamado Barrabás. E a palavra nos fala que Pilato olhou para aquela multidão e disse: vocês sabem que toda vez, época da festa, da Páscoa, nós soltamos um preso. E tem aqui dois presos agora, tem Barrabás e Jesus, o rei dos judeus. Agora eu pergunto para vocês: quais deles vocês querem que vos solte? E eles começaram a gritar: crucificam Jesus e solta Barrabás. Crucificam Jesus e solta Barrabás. Nós vemos que Pilato ficou, aleluias, sem ação, sem poder questionar, porque a voz do povo soava pelo seu palácio. E agora nós vemos que a esposa de Pilato mandando um recado para seu marido dizendo: aleluias, eu tive um sonho com este homem. Não entre na questão deste homem, porque a noite passada eu sofri muito, tive um sonho e sofri muito com este homem no meu sonho. Nós vemos que a esposa de Pilato manda esse recado para seu marido. E Pilato, não vendo uma saída, pegou uma vasilha com água, lavou suas mãos e disse: eu lavo as minhas mãos do sangue desse inocente. E entregou Jesus para ser açoitado, coroado com a coroa de espinhos. Amados e queridos, ali começou mais uma etapa de sofrimento até o Gólgotas. Até o Gólgotas, um monte chamado Caveira, aonde Jesus iria ser crucificado. Ali começaram, desceram a coroa de espinho, colocaram na sua cabeça, chicoteava, arrancando pedaços de carne das costas de Jesus.
construíram uma cruz. A palavra nos fala que 140 quilos. A cruz construída para condenar Jesus à morte. E eles obrigaram Jesus a carregar a cruz até o monte do Gólgotas. Jesus foi. Agora imagino eu que aonde Jesus passava, o sangue jorrava pelo caminho. Aonde Jesus passava com aquela cruz, o sangue ia gotejando pelas ruas de Jerusalém. E a multidão acompanhava. Aleluia. Até o monte Gólgotas. Ali Jesus foi colocado sobre aquele madeiro, com cravos, ponte aguda, foram pregados suas mãos, seus pés na cruz, levantando aquele madeiro com ele dependurado. E nós vemos que ali começou a última, aleluias, fase da crucificação de Jesus. Ali eles deram vinagre para Jesus beber. Ali eles zombavam de Jesus. Ali eles furaram com a lança o corpo de Jesus. Ali eles gritavam, consolavam, dizendo: Tu não és o rei dos judeus? Desça tu agora da cruz. Tu não salvou a muitos, nem a tu pode salvar. Louvado seja Deus. Agora nós vemos, meus amados, que Jesus estava ali suportando, porque ele tinha que suportar, dependurado. E a palavra nos fala que eles colocaram 2 ladrões para humilhar mais ainda Jesus. Colocaram a cruz do lado esquerdo, a cruz do lado direito de Jesus, e colocaram sobre ela 2 ladrões para colocar Jesus no nível daqueles ladrões, para dizer que Jesus era um malfeitor, para dizer que Jesus, aleluia, merecia ser crucificado como um ladrão. E a palavra nos fala que um estava à sua direita e à sua esquerda. A palavra nos fala que um deles zombou de Jesus, dizendo: Tu não és o Filho de Deus, desça agora da cruz. E a palavra nos fala que um se humilhou, dizendo: Nós merecemos estar aqui neste lugar. Nós merecemos ser mortos desta maneira, porque nós somos pecadores. Nós cometemos crimes para estar aqui neste lugar. E este homem nenhum mal ele fez, nenhum mal ele cometeu para estar aqui. Ele olha para Jesus e diz: Mestre, lembra de mim quando estiver na sua glória. Aleluia. Agora nós vemos que Jesus perdoa aquele homem. Jesus, com seu amor incomparável, um amor tão grande, que não se compara ao amor de nenhum homem nessa terra. Glória a Deus. Jesus olha para aquele ladrão e diz: Hoje, filho, tu estarás comigo no paraíso. Ele fala para você nessa tarde: não importa o que você está passando, não importa o pecado que você está cometendo, se você nesta hora, aleluia, se humilhar na presença dele, reconhecer que ele é o Filho de Deus, que ele veio, deu sua vida no Calvário por mim e por você, ele perdoa seus pecados. Ele perdoa, aleluia, aquilo que você está cometendo, este pecado, ele perdoa, porque ele veio para isso. Ele veio para perdoar o homem. Ele diz na sua palavra: não vim para condenar o mundo, mas que o mundo, aleluia, fosse salvo por ele. Louvado seja Deus. E
Ele nessa tarde fala para você, meu irmão. Ele nessa tarde fala para você, minha irmã. Glória a Deus. Patrícia Rocha, que entrou conosco aqui também no Instagram. Deus abençoe, Patrícia Rocha. Atalaia Jesus. Patrícia Rocha, Atalaia Jesus. Deus abençoe, Patrícia. Então, meus amados, Jesus, Ele te abraça nessa tarde. Jesus, Ele te abraça. Porque na cruz Ele foi de braços abertos. Ele abraçou o mundo inteiro. Mas muitas das vezes nós não queremos abraçar Jesus. Já não queremos, aleluias, ser abraçado por Ele. Louvado seja Deus. E a palavra nos fala que chegando perto da hora nona, Jesus clamava ao Pai. Ele diz: Pai, por que me abandonaste? Pai, por que me abandonaste? Aleluia. Glória a Deus. E Deus olha agora para seu filho. Deus olha agora para Jesus e vê seu filho sofrendo tanta humilhação. E Deus começa a irar agora. Deus começa a ficar nervoso. Aleluia, a palavra nos fala, glória a Deus, que Deus manda um tremor de terra naquele momento. Mas Jesus olha para o alto e diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Até neste momento nós vemos, meus amados, que mesmo, aleluia, na hora da sua morte, Ele ainda perdoa o homem. Na hora da sua morte, Ele ainda perdoa o homem, Ele perdoa. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra nos fala que na hora nona, Ele deu seu último suspiro e disse: Pai, tudo está consumado. Em tua mão eu entrego o meu espírito. E ali morreu Jesus. E agora nós vemos, como eu comecei a falar no começo dessa mensagem, muitos ficaram tristes, muitos ali começaram a entristecer, e muitos ficaram felizes também. Nós vemos que os sacerdotes, os fariseus, os homens da lei daquele tempo começaram a ficar alegres. Eles alegraram-se porque tinha matado o mestre, tinha matado Jesus. Mas a palavra nos fala, meus amados, que outros ficaram tristes, isolados, desolado para os cantos, porque perderam um homem de um exemplo incomparável, um homem que nada tinha cometido, nem pecado ele tinha cometido. Aleluia. Agora nós vemos que passou, aleluia, aquele momento, José de Arimateia pegando o corpo de Jesus, pedindo a Pilato o corpo, colocaram o corpo de Jesus numa urna nova, num sepulcro novo. E eles pensaram que ali estava tudo acabado, que Jesus merecia ser depositado o corpo dele numa urna, num sepulcro novo. Mas eles não sabiam que aquele sepulcro não era o fim. Aquele sepulcro não era para sempre. Porque passou, aleluias, aquelas horas da sexta-feira, passou o sábado. E nós vemos que na manhã de domingo, 3 mulheres lá iam até o sepulcro, levar, aleluias, perfume para colocar no sepulcro de Jesus.
A palavra nos fala que eles tinham colocado uma pedra muito grande na entrada do sepulcro. E aquelas mulheres lá iam conversando uma com a outra, dizendo: como nós vamos entrar? Porque a pedra é muito grande para a gente entrar no sepulcro. Vai ser muito difícil para a gente conseguir entrar lá dentro do sepulcro para colocar o perfume. E a palavra fala que quando elas aproximam do sepulcro, a pedra não estava lá. A pedra tinha movido de lugar. E sobre aquela pedra estava um homem de branco. Sobre aquela pedra sentado estava um anjo. O soldado que estava vigiando o túmulo estava todo desmaiado. E ali sobre aquela pedra sentado um homem de branco disse para aquelas mulheres: vocês procuram Jesus, o Nazareno? Elas disseram: sim, Senhor, nós o procuramos. E ele disse para elas: não está mais aqui, ele ressuscitou. Glória a Deus, ele ressuscitou, não está mais aqui. Aleluia. Agora imagine, meus amados, sinta no seu coração agora nesse momento alegria. Sinta nesse momento agora alegria. Louvado seja Deus. Sinta neste momento agora essa alegria que aquelas mulheres sentiram naquele momento. Quando o anjo disse para elas: não está mais aqui, ele ressuscitou. Agora aquelas mulheres com certeza ficou sem rumo. Elas ficaram perdidamente alegres. E o anjo disse: vai, avisa os outros que ele vai encontrar com eles. E aquelas mulheres saíram disparadas a dar a notícia aos apóstolos, aos discípulos de Jesus. Meus amados, muitos não acreditaram. Tomé foi um que não acreditou. Tomé disse: eu acredito se eu ver. Se ele deixou tocar nas feridas, eu acredito que é ele que ressuscitou. Aleluia. Mas muitos creram, porque sabia que a promessa de Jesus tinha cumprido. Porque Jesus dizia para eles: eu vou ressuscitar o terceiro dia. E muitos se alegraram. Nós vemos que passou o tempo, Jesus apareceu para eles. Numa sala onde eles estavam, Jesus apareceu para eles. E nós vemos que Tomé, aleluia, mesmo em dúvida, sem saber se era Jesus, estava com dúvida no seu coração. E Jesus disse: Tomé, eu sei que você está em dúvida se é eu. Olha as minhas mãos, Tomé. Você só acredita se você vê, mas eu dou mais ainda motivo para você acreditar. Vem e toca nas minhas feridas. Tomé foi, tocou nas feridas de Jesus e caiu por terra. Aleluia. Caiu de joelho, porque ali Jesus tinha ressuscitado. E as promessas dele se cumprem. Ele disse: vou para meu Pai, mas eu voltarei outra vez para levar vocês, para que aonde eu estiver, estejais vós comigo também. E ele deixa essa mensagem para você nessa tarde, meus amados. Este domingo de Páscoa, este domingo que muitos celebram, nós não sabemos se foi nessa data, nós não sabemos se foi nessa data do mês de abril, se foi no mês de março, no mês de novembro, se foi dezembro. Nós sabemos que foi no primeiro dia da semana que Jesus ressuscitou. E tudo indica que é o domingo, o primeiro dia da semana, que ele ressuscitou. É motivo de nós se alegrarmos. Triste nós ficamos quando Jesus foi preso no Getsemane, até o último suspiro na cruz. E mais um dia ficamos tristes, o sábado, mas no domingo se alegramos nós, porque Jesus ressuscitou. Ele está à direita do Pai, velando por mim e velando por você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero deixar a mensagem da palavra de Deus nessa tarde.
Não sei porquê, né? Os comentários não estão aparecendo aqui no YouTube mais, né? Tem algum problema acontecendo aqui no YouTube, os comentários não estão aparecendo mais, né? Depois a gente vai lá para ver o que está acontecendo aí na restrição dos comentários, que não estão aparecendo os comentários, né? Muitas pessoas comentaram, pediram oração para a gente aí, né? E os comentários não estão aparecendo mais aqui. Depois vamos ver o que está acontecendo, né? Para a gente estar ativando os comentários de novo aí, né, gente? A palavra nos fala nessa tarde, eu quero deixar essa mensagem. Gente, quero deixar essa mensagem para nós meditarmos aqui juntos nessa tarde, tá? No Evangelho de Marcos, no capítulo 9, e no versículo 38 em diante, essa mensagem nos fala: e João lhe respondeu dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsaram os demônios, o qual não nos segue, e nos lhe proibimos porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim, porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. A bondade de Jesus neste momento, nesta mensagem. Os discípulos questionaram a ele, que tinha um homem curando e expulsando os demônios. E Jesus falou para eles: deixa que faça os milagres. Quem não é contra nós é por nós. Mais adiante, Jesus fala, aleluia, dizendo: qualquer que escandalizar um destes pequenininhos, que creia em mim, melhor que lhe pusessem no pescoço uma grande pedra de moinho, que fosse lançada no mar. E se tua mão escandalizar, corta. Melhor para ti entrar na vida aleijado do que, tendo duas mãos, irem para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se o teu pé te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo dois pés, ser lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, aonde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho escandalizar, lança fora. Melhor para ti entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os dois e ser lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca apaga. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que o adubareis? Tende sal em vós mesmo, a paz uns com os outros. Maravilhas, glória a Deus. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que adubarais? Palavra linda e maravilhosa para nós. Qualquer que escandalizar um destes pequenininhos, que
crê, aleluia, que crê em mim. Melhor que lhe lhe pusesse no pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançada no mar. Deus vela pelos seus filhos, meus amados. Deus vela por você. Se você crê, Ele está contigo. Aquele que não crê, aleluia. Nessa tarde, aquele que não crê nessa tarde, você tem a oportunidade ainda de crer. Não tem problema algum. Se você não crê, se você crê, para Deus não faz diferença. Para Deus, aleluia, se você crê nele, bom. Se você não crê, não tem problema. Louvado seja Deus. Não deixe, aleluia, que a sua fé seja abalada por muitos que estão aí nas redes sociais. Muitos estão por este mundo aí dizendo que Deus não existe, que Deus é mentira. Amados, eu só estou aqui hoje porque Deus provou para mim que Ele existe. Eu só estou aqui respirando hoje, falando com vocês aqui, porque Ele provou para mim. Ele não precisa provar nada para ninguém, mas para mim Ele provou. Para mim Ele provou que Ele existe. Isto aqui, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu estava num bar, 2 horas da meio-dia, tomando todas com um amigo entre aspas, nunca tinha ouvido, mas estava bebendo junto com ele naquele bar. Às 2 horas da tarde, antes de nós sairmos juntos, nós estávamos conversando sobre amputar, cortar algo, membro do corpo. Nós estávamos conversando sobre cortar pedaço de dedos, cortar algo do corpo para se aposentar. Nós falávamos isso lá bebendo e falando. E ele falava, aquele rapaz falava comigo, não precisa cortar muito, é só um pouquinho, já consegue aposentar. Gente, a palavra tem poder. Passamos 2 horas, foi às 2 horas da tarde, ele chamou para nós dar uma volta, nós montei junto com ele na moto, na garupa da moto dele, e nós saímos. Ao retornar, aleluia, passando por um quebra-mola. A moto pulou por cima do quebra-mola, nós estávamos todos dois tontos, bêbados. A moto pulou. E eu caí da garupa, aonde eu segurei, aleluias, na corrente daquela moto. Segurei com a mão fechada. Mas apenas este dedo foi arrancado. Apenas este dedo, polegar esquerdo, foi arrancado. Louvado seja o nome do Senhor. Deus existe, Ele prova. Louvado seja o nome do Senhor. Isso vai fazer 8 anos, ou 9, se eu não me engano, 8 para 9 anos que isso aconteceu. Gente, mesmo assim, eu indo para o hospital João 23 em Belo Horizonte, eu estava na ambulância, falava com Deus, se o Senhor não deixar que lá no hospital, onde foi atendido pela primeira vez, no hospital lá, foi atendido, no primeiro momento, eles colocaram o dedo no lugar e costuraram. E no outro dia, eu tive que ser transferido para João 23 em Belo Horizonte. Eu indo de Perdigão, onde eu morava, para Belo Horizonte,
No caminho eu falava com Deus: se o Senhor não deixar que eu perca meu dedo, nunca mais eu coloco álcool na minha boca, eu volto para os seus caminhos, nunca mais eu falo algo contra o Senhor. Mas Deus viu, aleluias, que em mim não havia um coração puro, que em mim havia ali remorso, algo de momento. E eu chegando em Belo Horizonte, fiquei internado por uma semana. Na sexta-feira, isso aconteceu no sábado, domingo fui transferido. Na sexta-feira, o médico deu revisão e disse: vai ter que amputar, tirar o dedo que foi costurado e vai ter que cortar mais um pedaço porque deu infecção. Eu fui para a sala de cirurgia. Nas 4 horas da tarde, na sexta-feira, saí de lá às 8 horas da noite com 4 médicas, a qual passei na cirurgia, cortando mais um pedaço ainda. E no sábado retornei para minha casa, tive alta, retornei para minha casa no sábado. E chegando em casa, ali eu comecei a refletir e pensar comigo: Deus não fez nada por mim. Deus não fez nada, deixou que eu perdesse o meu dedo. Eu falei com ele que se eu perdesse o dedo, se ele não deixasse que eu perdesse, eu não beberia mais. Gente, eu voltei a usar mais ainda do que eu bebi. Comecei a beber muito mais. Comecei a fumar muito mais do que eu fumava. Isso foi mês de junho. Quando foi 6 meses depois, no mês de janeiro, algo terrível aconteceu comigo. Algo terrível. Isto foi muito pior. Isto foi muito pior. E isto é muito grande. Isso aqui, se eu for contar 10 horas, será pouco. O que aconteceu comigo. Algo espiritual. Algo, aleluias, que eu passei. Quem eu conto não acredita, porque não passou com ele, não passou por eles e não aconteceu com eles. Aconteceu comigo. Terrivelmente o que eu passei. Não foi algo físico. Não foi algo físico, não. Não foi doença, mas foi espiritual. Isso eu vou contar numa outra oportunidade. Eu quero contar isso numa outra oportunidade, no nome de Jesus. Pois estamos encerrando aqui a nossa transmissão. Já vamos fazer quase 1 hora aqui nas plataformas do Instagram e também no YouTube. Gente, eu só falo para você uma coisa: não duvide, não fale palavras, porque muitas das vezes a palavra tem poder. Não fale algo contra você mesmo. Não deseje o mal ao seu próximo. Às vezes de você condenar o seu próximo, ore por ele, entrega eles ao Senhor. Aqueles que falam mal de você, aquele que te critica, que te julga, que te condena todo o tempo, entrega ele para Deus. Ore pela vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilha, os comentários voltou. E a Maria, é Maria mesmo que entrou conosco aqui no YouTube. Ô Maria, Deus abençoe, a paz do Senhor para você também. Deus abençoe, viu? Os comentários aí, acho que as pessoas não estavam comentando, né, gente? Que apareceu aí o comentário aí agora. Acho que é Maria mesmo, está muito pequena aqui a letra aqui, né? Mas é Maria mesmo. Deus abençoe grandemente vocês aí do YouTube, gente, como estava falando, viu? Não deseje o mal ao seu próximo. Mesmo que eles te desejem o mal, deseje o bem. Ore por eles. E não fale coisa contra a sua própria vida. Não fale coisa, não fale palavra. Porque Deus, aleluia, Ele não dorme.
Deus, por 24 horas, Ele vela por nós. Por 24 horas Ele nos acompanha. Por que Ele nos acompanha? Se você está aí do outro lado, me vendo, Ele está com você. Se eu estou aqui falando contigo, Ele está comigo, porque nós estamos respirando. Nós estamos com fôlego de vida. E o fôlego de vida é Ele quem nos dá. Porque homem nenhum pode dar o fôlego de vida para o outro homem. É somente Deus que pode. Se eu estou respirando, você respirando, Ele está com você por 24 horas. Onde quer que você vá, Ele está contigo. Agora, a partir do momento que nós partimos deste mundo, dessa terra, que nosso corpo vai para a sepultura, este fôlego de vida volta para Ele. Lembrando você que este fôlego de vida que habita em mim, que habita em você aí agora, é o mesmo aquele que Deus deu para Adão lá no Éden. É o mesmo fôlego de vida que Ele deu para Adão, porque Deus construiu Adão do barro e soprou nas narinas de Adão e disse: levanta, Adão. E aquele homem levantou. Não tenha dúvida disso. Às vezes você questiona a sua vida a todo momento, gente. Eu era assim, eu não agradecia nada. Eu era desviado. No meu começo com Cristo, eu fiquei de 9 anos, de 8 para 9 anos que eu conheci a palavra, que eu conhecia Jesus. Eu fiquei até os 18 anos sendo um abençoado. Eu era uma pessoa usada por Deus. Eu era guiado, Deus guiava minha vida. Minha fé era tremenda e inabalável. Aos 18 anos, eu fui conhecer os prazeres do mundo. Aos 18 anos, eu fui para o alcoolismo, experimentar drogas, cigarros. Fui conhecer os prazeres do mundo. E por 20 anos eu fiquei por lá. Deus permite que o homem vai conhecer. Deus permite. Quantas vezes Deus poupou a minha vida? Quantas das vezes que Deus poupava a minha vida? Se eu fosse contar o que Deus me livrou, de quantas coisas que aconteceu que Ele me livrou, 30 dias seria pouco. Eu era insuportável. Quando eu estava bebendo nos bar, eu era insuportável. Mas Deus, quando tem um plano na vida do homem, não adianta. Ele passa no vale da sombra da morte, mas ele não morre, porque é Deus quem cuida. Eu falo para você uma coisa: não me arrependo de ter voltado. Uma coisa eu falo: não me arrependo de ter voltado para Cristo. Me arrependo de ficar 20 anos afastado, julgando o fruto do meu trabalho no álcool, nas drogas, oferecendo o fruto do meu trabalho ao Satanás, ao diabo. Quantos que agora estão nos bares, no mundo das drogas, do álcool, e às vezes Deus está poupando a vida dele, mas ele não sabe. Mas a hora dele voltar ou dele reconciliar, vai chegar o momento certo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu deixo essa mensagem para você nessa tarde, meus amigos, meus irmãos. Que Deus abençoe todos vocês que participaram conosco aqui no Instagram, aqui no YouTube. Muitas pessoas entraram conosco. Gente, peço a você que inscreva neste canal. Estamos com quase 24 mil inscritos neste canal aqui no YouTube, para a glória do Senhor. Você queira inscrever neste canal, inscreva aí, para nós juntos falarmos do amor de Deus.
né? Para que nós possamos compartilhar junto mensagem que edifica, mensagem que liberta para nós que necessitamos e precisamos, né, gente? Nós precisamos de Cristo. Nós não somos necessitados de Jesus, não adianta. Louvado seja Deus. O William Costa, Deus abençoe, meu irmão, a paz do Senhor para você. Deus abençoe grandemente sua vida e sua família. Estamos para encerrar aqui a nossa transmissão. Gente, quero avisar vocês que sempre nós estaremos aqui fazendo as nossas transmissões, tá? Queremos mais vezes estar fazendo aqui no YouTube, pelo menos no YouTube, né? No YouTube aqui durante a semana, né? Entrar sempre aqui no YouTube para fazer durante a semana nossas transmissões, porque nós vemos que, aleluias, que às vezes falta tempo, né? A gente que trabalha, às vezes falta tempo para a gente estar fazendo nossas transmissões, né? Mas nós sabemos que Deus vai nos honrar para que nós possamos entrar pelo menos 3 vezes por semana aqui no YouTube para estar transmitindo uma palavra amiga, uma palavra para nossos corações, né? E eu falo para você que nós vamos estar sempre juntos aqui, pelo menos 3 vezes por semana aqui no YouTube. Vamos tentar entrar aqui para nós fazer nossa transmissão, para a glória do Senhor Jesus. Você inscreva no nosso canal, né? Você que está aí conosco, você que entrou, nos ajude a compartilhar. Se você inscrever no canal, também vou lá, inscreva no seu canal também. É assim que eu faço. Assim que aparece o inscrito lá, novo inscrito, eu vou lá e escrevo de volta, viu, meus amados? Eu retribuo aí o carinho de vocês comigo, eu retribuo para vocês também, tá? Amém, que o Senhor continue abençoando. Amém, meu irmão. O William Costa mesmo, está bem pequena a letra aqui, mas eu acho que é isso mesmo, né? O William Costa, Deus abençoe grandemente você e sua família. Receba o abraço do seu irmão em Cristo, Emilson, né? Que Deus abençoe grandemente a nossa tarde. Vamos estar indo agora ao culto, né? Vamos estar participando do culto agora, para a glória do Senhor. Daqui a pouquinho nós estaremos indo, né? Que Deus abençoe sua vida e toda a sua família. Receba um abraço do seu irmão e a paz do Senhor Jesus. E entrou conosco no Instagram também o Sérgio Lima. Deus abençoe, Sérgio.